Eu estou gravando esse vídeo no objetivo de compartilhar com você uma situação que aconteceu esse final de semana, uma experiência que eu tive, e na verdade eu só consegui perceber me atentando aos sinais. Venho tentando fazer isso com mais frequência, com mais recorrência, sabe? Prestar atenção nos sinais antes de ter alguma reação, alguma atitude, antes de dar alguma resposta, tentar entender, né, todo o contexto por trás de algumas coisas que acontecem no nosso dia a dia. E esse final de semana, na verdade eu não sei muito bem o dia que eu vou postar esse vídeo, porque depois que a gente grava tem que editar, né, um pouquinho, então, mas eu pretendo postar ainda essa semana. Então, nesse final de semana que passou, eu fui em um evento católico, que aconteceu aqui no interior do Paraná, e foi um evento, assim, muito grande, muito representativo, que com certeza mexeu e transformou muitas vidas, sabe? Teve a presença do Frei Gilson, das irmãs do Instituto Hesed, enfim, bispo, padres, muitos pregadores, foi lindo. E, e foi a segunda vez que aconteceu uma situação. Foi a primeira vez que a gente deixou o meu filho, eu e meu marido, para poder sair assim, né, para poder ter um Vale Night, né, Vale Night para rezar, até brinco. E nós fomos passar o final de semana nessa cidade que aconteceu o evento. E um dia antes do evento, a gente teve assim uma discórdia boba, sabe, coisa de casal, por uma coisa tão pequena. E aí depois indo pro evento eu falei, nossa, o inimigo ele tenta mesmo nos afastar das coisas que nos elevam, que nos colocam mais perto e mais intimidade com Deus, né? Porque no dia de sair também aconteceu uma situação no sítio com meu marido que poderia vir a impedir a nossa ida também. Graças a Deus não foi nada sério, mas foi algo assim que também. Então, assim, teve essa situação de uma certa discussão que gerou, né, um clima ruim que todo casal tem. E no outro dia teve essa situação no sítio, e aí eu me lembrei de uma vez que nós fomos para um acampamento de casais, que foi assim algo literalmente transformador na nossa vida. Também numa outra cidadezinha aqui do interior do Paraná. Tô olhando o tempo aqui porque eu não quero que fique um vídeo muito extenso. Mas eu lembro que ele estava viajando a trabalho e ele chegou um dia antes do acampamento e assim, fez de tudo para chegar no horário, para poder dar tudo certo, e eu acabei ficando brava com ele por uma coisa tão boba. Eu acho que é porque ele não tinha comprado a lona de colocar embaixo da barraca. E aí eu fiz toda uma, né, falei, nossa, tal. Enfim, gerou toda uma situação, a gente foi meio que emburrado um com o outro para o acampamento e chegou lá, Jesus agiu muito na nossa vida, foi assim, realmente foram dias transformadores que marcaram a nossa história, mas assim, eu percebi naquele momento que também era, né, não naquele momento, depois que passou, né, até comentei na época com o facilitador do nosso grupo ali o que tinha acontecido, e aí ele falou, né, que a partir do momento que nós tomamos a decisão de seguir Jesus, de fazer algo, né, que realmente fortaleça a nossa fé, né, que reavive o Espírito Santo dentro de nós, o inimigo ele fica querendo de toda forma nos impedir, né, nos impedir de seguir esse caminho. E aí vão acontecendo coisinhas que vão tirando a nossa paz. E eu lembrei muito daquele filme que eu assisti recente. Eu ia falar Mais Perto que o Diabo, que era o livro que eu estava lendo esse tempo, mas não. Aquele filme Oficina do Diabo. É um filme recente, acredito que muitas pessoas devem ter assistido. Quem não assistiu, acho que a vale assistir, né, para fazer algumas reflexões que o filme nos faz pensar, né, sobre a nossa vida. E aí eu lembrei muito das cenas, assim, de como realmente, né, o inimigo ele age nos pequenos detalhes do nosso cotidiano para tirar nossa paz, para nos fazer
tomar decisões que não são efetivamente o que nós queremos e muito menos o que Deus tem para nós, né? Então a reflexão que eu quero trazer, né, é que a gente peça sempre, sempre, sempre para o Espírito Santo nos direcionar, acalmar o nosso coração. Até anotei aqui para comentar, né, porque por coincidência, ou não, né, mas esse final de semana também foi, no mesmo dia do evento, foi dia de Pentecostes. E dia de Pentecostes é o dia, né, do Espírito Santo. Até coloquei aqui, deixei anotado para trazer, né, que é na Bíblia, está em Atos dos Apóstolos 2, capítulo 2, versículo 1. A igreja nasce por ação do Espírito Santo. Quando chegou o dia de Pentecostes, todos eles estavam reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um barulho, como de um vento forte, e encheu a casa toda onde eles estavam. E apareceram línguas como de fogo, repartindo-se, e foram pousar sobre cada um deles. Todos ficaram repletos do Espírito Santo. E aqui uma outra passagem que complementa aqui um pouquinho sobre a questão do Espírito Santo, né, que são os dons do Espírito Santo. Então existem diferentes dons, mas o Espírito é o mesmo. Isso está escrito em 1 Coríntios 12, a partir do versículo 4. Dons a serviço do bem comum. Né? Então, existem diferentes ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Diferentes atividades, mas o mesmo Deus que realiza tudo em todos. A cada um é concedida a manifestação do Espírito para o bem comum. Pois, por meio do Espírito, a um é dada uma palavra de sabedoria, a outro uma palavra de ciência, segundo o mesmo Espírito. Ao outro ainda é dada a fé, e a outro os dons de cura, a outro o poder de fazer milagres, a outro a profecia, a outro o discernimento dos espíritos, a outro o dom de falar em línguas, a outro o dom de interpretar línguas, mas é o único e mesmo Espírito que realiza todas essas coisas, distribuindo seus dons a cada um, conforme ele quer. Eu fiz aqui uma anotaçãozinha, uma colinha, que o bispo falou muito na missa ontem sobre os 7 dons do Espírito Santo, né, que estão descritos no segundo Catecismo da Igreja Católica. Então, que a gente sempre peça, né, ao Espírito Santo nas nossas orações para ele nos orientar, para que a gente consiga ter uma vida plena, cheia de sabedoria, entendimento, buscando, né, sempre um conselho, buscando que ele seja a nossa fortaleza, que ele nos dê ciência, né, das situações, buscando que nós sejamos pessoas piedosas e tementes a Deus, não no sentido de temer, de medo, né, mas de respeitar, de seguir, de ouvir, de entender, né, de pedir que Deus sempre nos direcione pelos caminhos, pelos propósitos que Ele tem para nós. E que a nossa casa seja sempre, eu ouvi ontem e até marquei num post-it aqui para deixar num lugar bem evidente aqui em casa, que a nossa casa seja sempre um pedacinho do céu na terra, né? O nosso lar seja cheio de paz e de sentimentos bons. Então é isso, espero de coração que esse vídeo toque o seu coração de alguma forma, transforme aí o seu dia, né? Te faça bem, te traga coisas boas, reflexões, pensamentos, desejo de mudança de alguma forma, desejo de buscar mais a Deus, né? De viver, talvez, participar de algum tipo de evento, né, que a sua comunidade faça, esses eventos que são tão importantes, fazem tão bem, esses encontros, acampamentos, fazer parte de alguma comunidade, né, de alguma pastoral, enfim. O objetivo é esse, né? Desejo aí muitas bênçãos para a sua vida. Nos vemos no próximo vídeo. Com carinho, Gabi.